Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Hora Criminal, que é um quadro aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre casos criminais. Já vai deixando o seu like, deixa algum comentário aí pra mim também, sugestões para novos vídeos, que também ajuda muito aqui no início do canal. E é isso, bora pro vídeo! Arthur Dozier School for Boys, mais conhecido como Reformatório Dozier, foi fundado em janeiro de 1900 e era administrado pelo governo do estado da Flórida. Ele ocupava uma área de pouco menos de 6 km² e chegou a se tornar a maior instituição desse tipo nos Estados Unidos. A instituição tinha como propósito não apenas corrigir jovens delinquentes, mas também transformá-los em cidadãos honrados e moralmente corretos que contribuíssem ativamente para a sociedade. Essa instituição ela recebia jovens acusados e condenados de crimes que iam desde assassinatos a crianças que apenas não queriam ir para a escola ou tinham um comportamento ruim, então seus pais a mandavam para o Dozier. Sem contar também que ele recebia crianças órfãs, então tinha criança de 5 anos de idade, por exemplo. No início ele aceitava criança de ambos os sexos, tanto menino quanto menina, porém lá dentro eles eram separados por gênero, raça e, no caso, cor da pele. Mas em 1913 isso mudou, o Dozier passou a receber apenas meninos por conta de uma outra instituição que abriu, e essa outra instituição ela recebia meninas. Então, desde 1913, ele só aceitava meninos. Os relatos de abuso contra o reformatório Dozier, eles começaram em 1903, apenas 3 anos depois da abertura do reformatório. As crianças que tinham até 5 anos de idade, elas eram acorrentadas, viviam acorrentadas para não dar trabalho para os funcionários, do reformatório, e muitas das vezes também essas crianças elas eram emprestadas a terceiros para poder prestar algum tipo de serviço. E os internos mais velhos, eles também eram obrigados a trabalhar, eles eram espancados, não tinham uma boa alimentação, não recebiam educação, ou seja, nada do que o reformatório pregava na época. O local ele era uma verdadeira prisão, um campo de prisioneiros, onde mal tinha ventilação, as crianças mal viam a luz do dia, eles só viam quando tinha alguma atividade do lado de fora ou tinha que prestar algum tipo de serviço. Em 1914, entre 10 a 12 crianças morreram em um incêndio que aconteceu dentro do Dozier. As crianças estavam presas em celas super escuras e fechadas, e essas celas eram vigiadas por guardas armados. Quando o incêndio começou, absolutamente ninguém ajudou elas, os guardas simplesmente fugiram e todas as crianças morreram dentro das celas sem ninguém ajudar. Entre os anos de 1900 e 1973, estima-se que mais de 100 crianças morreram no Dozier. Agora eu vou contar para vocês o relato do Jerry Cooper, que foi um jovem que passou um tempo no Dozier. Segundo o Cooper, eles levavam as crianças para a Casa Branca, que era um tipo de construção que era usada como local de castigo. E eles podiam ser levados a qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite, e eles simplesmente tiravam as crianças da cama para poder bater, e muitas das vezes nem motivo tinha. E o Cooper fala nesse documentário, se vocês quiserem assistir, é um documentário aqui do YouTube mesmo, é só vocês jogarem o nome do caso que já aparece. E segundo ele, ele foi para essa Casa Branca 2 vezes, e uma das vezes foi porque ele simplesmente se recusou a jogar bola, e a segunda vez foi porque ele brigou com um funcionário da instituição. E ele também relata que uma dessas vezes que ele foi para a Casa Branca, ele apanhou tanto que a cueca que ele estava usando e a bata ficaram colados na pele dele de tanto que ele apanhou. Nesse mesmo dia, ele também sofreu um corte que ia da altura da barriga até o joelho, e ele simplesmente não levou nenhum ponto, e o corte ficou exposto por dias até se sarar sozinho. Até 1968, a escola ela era dividida por cor, ou seja, ela tinha uma ala para pessoas brancas e outra ala para pessoas de cor. Apesar de que o tratamento ele era ruim para ambos, se você fosse uma pessoa branca e você fosse vista conversando com uma pessoa negra, era motivo para você ir para a Casa Branca e apanhar. E mais de uma vez, gente, todas as pessoas, todos os meninos que sobreviveram ao reformatório, eles denunciaram,
porém nenhuma dessas denúncias nunca resultou em nenhum tipo de condenação. Em 2009, o Cooper e outros sobreviventes do reformatório, eles formaram a Associação Casa Branca, no intuito deles se unirem e ficar mais forte para poder fazer as denúncias contra o Estado. O promotor estadual da Flórida, Glenn Hess, que era encarregado de investigar o caso, disse à BBC News que não era possível processar esse caso depois de tantos anos, em grande parte porque os trabalhadores dos anos em discussão já estavam mortos. No entanto, os depoimentos levaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a investigar e também reconhecer os excessos cometidos na escola. O órgão ele afirmou que muito dos problemas foi resultado de uma falta sistemática de treinamento e também uma supervisão e vigilância. Mas as suas conclusões não se transformaram em sanções penais. O Dozier ele fechou nesse mesmo ano, em 2011, mas não foi por conta de nenhuma intervenção da justiça, e sim porque ele começou a ficar sem verbas para funcionar, então o governo decidiu fechar. Em 2013, antropólogos forenses da Universidade do Sul da Flórida foram autorizados a escavar uma área conhecida como Butte Hill, que o reformatório usava como cemitério. Como resultado dessa escavação, eles encontraram 55 túmulos e 51 conjuntos de restos humanos. As crianças haviam sido enterradas em caixões simples. As investigações também apontam que o Dozier passou longe de registrar todas as mortes, então algumas foram registradas, mas foram bem poucas, e a maioria elas foram encobertas. De acordo com a polícia forense, não dá para se ter uma exatidão da causa da morte de cada corpo encontrado, porque se passou muitos anos, né? Mas dentre eles estavam pneumonia, desnutrição, tinha alguns corpos com vestígios de queimadura, então eles associaram ao incêndio que aconteceu, e também tinha alguns que estavam com vestígios de afogamento. Alguns pesquisadores também descobriram mortes causadas por ferimentos de bala, e eles logo associaram que na época isso devia ser um tipo de punição para os alunos que tentavam fugir da instituição. Os exames das ossadas também revelaram que as crianças sofriam de deficiências nutricionais, baixo crescimento e desenvolvimento ósseo, diversos tipos de infecção e um baixo cuidado dental, já que foram identificados vários abscessos e cáries nos cadáveres. Outra coisa que os pesquisadores também descobriram é que os parentes das vítimas só ficavam sabendo da morte dos garotos dias e até semanas depois, isso quando ficava sabendo, porque muitas das vezes o reformatório simplesmente falava que a criança fugiu. Graças ao trabalho dos pesquisadores da USF, inúmeras perguntas sobre o passado sinistro do reformatório puderam ser respondidas e muitas famílias conseguiram finalmente descobrir o que de fato aconteceu com seus garotos e dar a eles um enterro digno. Esse relatório ele deu início à discussão sobre a conversão do cemitério para um memorial, e o governo da Flórida deverá custear novos funerais e lápides para marcar as sepulturas de todos os meninos. E também existe negociações sobre o possível pagamento de indenização aos sobreviventes e às famílias das vítimas, assim como um pedido formal de desculpas. E com isso poder encerrar de uma vez por todas esse sinistro capítulo do sistema prisional para menores dos Estados Unidos. E as últimas atualizações desse caso, elas são de 2019, que foi o ano que eles fizeram as escavações, que acharam as ossadas e tudo mais. Então, desde então, o governo da Flórida não fala muito sobre o caso. Na verdade, é uma coisa que eles tentam abafar um pouco, porque, querendo ou não, é um escândalo. Quem cuidava da instituição na época era o governo da Flórida. Então, se por um acaso aparecer mais atualizações ou algo novo, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá bom? E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso bem triste, né? Porque eu, particularmente, acho muito ruim quando fica algo inconclusivo, tipo, ninguém foi punido, ninguém teve consequências, sabe? Simplesmente morreu e ficou nisso, entendeu? Então, assim, eu acho bem ruim, bem triste quando um caso não tem solução, ou a pessoa não paga pelo que ela fez. Eu não gosto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa no comentário aqui sugestões para... Ih, gaguejei. Deixem nos comentários aqui sugestões para vídeos novos, para eu estar trazendo aqui para o canal. Um beijo e até a próxima!